Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 19 de dezembro. Violência no Distrito Federal. Um homem leva 4 facadas na cabeça porque não deu R$1 a um assaltante. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal julgou que o orçamento secreto é inconstitucional. O Instituto Butantan anuncia que está perto de conseguir uma vacina eficaz contra a dengue. E ainda, a expectativa do comércio para as vendas de fim de ano. Os lojistas apostam no 13º. Agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com um caso de tentativa de latrocínio no centro de Taguatinga, no Distrito Federal. E segundo a polícia, essa vítima foi atacada, olha só, porque se negou a dar R$1 para o bandido. O crime foi nessa rua, na C9 de Taguatinga. Câmeras de segurança de uma das lojas na região flagraram o momento em que a vítima passa pela calçada, já ensanguentada. A vítima é um homem de 50 anos que foi encontrado por policiais militares que faziam ronda na região. Ele tinha 4 ferimentos na cabeça, mas estava consciente. Os policiais chamaram os bombeiros para os primeiros socorros e depois o homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga. Segundo a polícia, o homem contou que o criminoso o abordou pedindo R$1. A vítima disse que não tinha o dinheiro e então foi atacada a facadas pelo bandido. O porta-voz da PM conta que a vítima conseguiu descrever as características do autor do crime aos policiais. Foi radiado então para as viaturas da área que conseguiram achar o criminoso que tentou empreender em fuga, mas mesmo assim foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, disse que viu marcas de sangue na calçada quando chegou para trabalhar hoje cedo. Tinha muito sangue por aqui e ainda tem ali no estacionamento também. A insegurança é grande, muito grande. Tá? Tem locais por aqui que a gente nem anda muito, porque sabe que não dá para andar. Você não pode andar com um celular, você não pode andar com um notebook, você não pode, mesmo que seja na mochila. A Taira disse que tem medo de andar pelo centro de Taguatinga por causa da violência. A hora que você passar aqui, você vai ver sempre alguém tentando te roubar. Uma pessoa que sai correndo aqui no centro de Taguatinga, você já fica tenso se aconteceu algum assalto. E normalmente são usuários de droga. A quadra C9 fica ao lado da Praça do Relógio e a poucas quadras do batalhão da Polícia Militar. As pessoas que frequentam a região dizem que a insegurança tem aumentado. O Ítalo é vendedor em uma loja de artigos militares há 1 ano e diz que já soube de vários crimes. O pessoal furta muito que as lâmpadas, você pode olhar aqui que os vizinhos aqui levaram todas as lâmpadas das lojas, né? Sobem no telhado, já vi relatos dos vizinhos aqui das lojas ao lado que o pessoal sobe no telhado. O Francisco tem uma lanchonete na quadra que já foi furtada 5 vezes. A última foi no mês passado, quando arrombaram a loja de madrugada. Prejuízo mais ou menos de R$4 mil. Fora a reforma das grades, as portas, tive que colocar tudo novo, né? E segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito do crime estava embriagado, não quis dar sua versão dos fatos e segue preso. A polícia informou também que a vítima recebeu alta médica ainda durante a madrugada e passa bem. A respeito da insegurança na região, a Polícia Militar declarou que o centro de Taguatinga sofre com uma grande concentração de usuários de drogas, o que acaba interferindo na segurança pública. No Maranhão, a polícia investiga a morte de um advogado criminalista que, segundo os investigadores, pode ter sido vítima de uma execução. O crime foi ontem, na cidade de Grajaú, no interior do estado. André Souza tem as informações de Imperatriz. Olá, boa tarde. O advogado Ricardo Luiz foi encontrado às margens da BR-226 por volta das 9 horas da noite deste domingo. Ele foi avistado por algumas testemunhas que passavam pelo local e viram o carro dele fora da pista em uma região de muito mato. As pessoas, a princípio, pensaram se tratar de um acidente, mas quando se aproximaram, perceberam que o carro estava cheio de marcas de tiro e, ao chegar mais perto, encontraram o advogado morto dentro do veículo. Alguns documentos e objetos pessoais
familiares dele ajudaram na identificação. Uma equipe de médicos, uma equipe do SAMU foi acionada, mas de nada adiantava, o advogado já estava morto. Policiais aqui de Imperatriz estão com essa investigação nas mãos. São eles que vão comandar então esse trabalho investigativo para tentar chegar nos autores dos disparos que vitimaram o advogado Ricardo Luz. Aqui de Imperatriz foram deslocados para lá a equipe de peritos e também uma equipe do Instituto Médico Legal que fez o recolhimento do corpo dele, que foi encaminhado aqui para Imperatriz. O crime gerou muita comoção. O advogado era conhecidíssimo na cidade de Grajaú e as pessoas de agora cobram justiça e uma rápida investigação para que os autores desse crime, que está sendo tratado como uma execução, possam então ser apontados e presos. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. No Agreste de Pernambuco, uma festa de confraternização terminou em morte neste fim de semana. Bandidos invadiram uma chácara e assaltaram as pessoas que estavam presentes. Um homem reagiu e foi baleado. Ele morreu no hospital. O crime aconteceu na zona rural de Caruaru. Sérgio Félix da Silva Santos, de 33 anos, estava com amigos do trabalho numa confraternização numa chácara, quando 3 homens encapuzados e armados invadiram a residência e anunciaram o assalto. Sérgio teria reagido e entrado em luta corporal com um dos bandidos. Ele foi baleado e levado a um hospital regional do Agreste, aqui na cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda passou por cirurgia, mas faleceu. Quem fez isso tirou meus sonhos, deixou minha filha de 5 anos órfã, sem um pai, que todos os dias, quando ele estava em casa, que ele acordava quando ia trabalhar, ela dizia: benção papai. Não era meu costume de eu pedir a benção a ela quando ela acordava de manhã, mas quando ele estava final de semana e quando ele chegava da SEAC, perguntava: cadê a menina? Eu dizia: tá na casa da sua mãe. E quando não estava, eu estava ali assistindo ele olhar na porta da janela do quarto: cadê a benção de papai? E nós conversamos com a Polícia Civil, que está investigando o caso. Inclusive, as testemunhas já começaram a ser ouvidas. Nós ouvimos todas as pessoas que estavam ali, estamos ouvindo ainda, parentes e as pessoas que estavam no local, para que essa investigação consiga evoluir. Os elementos estavam todos encapuzados. Nós estamos atrás de imagens de câmeras de segurança para ver se a gente consegue alguma forma de identificação. Mas a investigação ainda prossegue para ver se a gente consegue capturar e identificar, e prender esses elementos o mais rápido possível. Jaira Lima, para o Brasil TV. A Polícia Federal prendeu hoje o militante bolsonarista Fabiano Oliveira. Ele estava foragido desde quinta-feira, suspeito de organizar atos antidemocráticos. A prisão foi antes das 5 da manhã. O pastor Fabiano Oliveira foi detido em um ato golpista em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha e não apresentou resistência. O pastor estava com mandado de prisão em aberto desde a última quinta-feira, durante a operação da Polícia Federal. Ele é investigado por integrar um movimento chamado Soberania da Pátria, que ataca o sistema eleitoral. Além disso, fez incisivos ataques ao Supremo e incentivou a ruptura da ordem democrática. Nas provas contra o pastor Fabiano Oliveira, Alexandre de Moraes cita publicações em que o pastor incentiva o rompimento da ordem democrática e chama ministros da corte de canalhas. Segundo a Polícia Federal, Fabiano Oliveira estava junto com manifestantes acampados na frente do Exército. Ontem de manhã, inclusive, o pastor participou de uma live com blogueiros bolsonaristas, mesmo estando proibido pelo Supremo Tribunal Federal de usar as redes sociais. A Secretaria de Estado da Justiça informou que o pastor Fabiano já está no Centro de Detenção Provisória de Viana. O radialista Max Pitangui, alvo de mais um mandado de prisão na operação, ainda não foi encontrado. Ele também não se apresentou aqui na Superintendência da Polícia Federal e já é considerado foragido da Justiça. Estão presos desde a semana passada o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, do Podemos, e o proprietário do site Folha do ES, Jackson Rangel. Segundo a Sejus, os dois já estão no sistema prisional do Estado. Os deputados estaduais Capitão Assunção e Carlos Von, alvos da investigação, estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Todos os investigados são acusados de liderar atos antidemocráticos, questionar o resultado das eleições sem apresentar provas de fraudes, pedir a intervenção das Forças Armadas, o que é anticonstitucional, e usar milícias digitais para espalhar notícias falsas e incitar o ódio.
Fabiano Oliveira e o vereador Armandinho Fontoura afirmaram que são inocentes. Outras 2 pessoas foram presas nesse processo e estão com tornozeleira eletrônica. A gente fala agora de mais um caso de feminicídio. Dessa vez, o crime aconteceu no interior de Rondônia. Michele Azevedo tem as informações. A vítima foi identificada como Ione Silva Santos, de 46 anos. Ela foi morta com 3 disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, ela estaria com o marido em um bar do distrito de Colina Verde quando ambos iniciaram as discussões e o marido a ameaçou de morte. Antes de atirar contra Ione, o suspeito teria pedido o celular da vítima e fez um disparo contra o aparelho. Ione ainda teria tentado segurar a arma do companheiro, porém sem sucesso. O suspeito colocou a arma próximo ao tórax da vítima e fez o primeiro disparo. E depois mais 2 disparos e fugiu do local. O caso foi registrado como feminicídio consumado e a Polícia Civil já instaurou o inquérito e está colhendo depoimentos de testemunhas, além do documento como laudo do exame pericial do local do crime. O suspeito ainda não foi localizado. Infelizmente, esse não é um caso isolado, de acordo com um levantamento feito entre janeiro e outubro, baseado nos dados disponibilizados pelo Observatório da SESDEC. Em Rondônia, houve um aumento de mais de 40% em casos de feminicídio. Michele Azevedo, de Jaru, para o Brasil TV. O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento das ações que questionam o chamado orçamento secreto. Os ministros consideraram, por 6 votos a 5, que o uso indevido dessas emendas de relator fere a Constituição. A última sessão do ano no plenário do Supremo começou com uma homenagem aos 11 anos da ministra Rosa Weber no tribunal. Os ministros lembraram a sua trajetória na corte e também registraram a passagem de 1 ano da posse do ministro André Mendonça. Registro o meu agradecimento do fundo da alma ao ministro Gilmar Mendes pelas belíssimas palavras que me dirigiu e que me permitem reafirmar, apesar de tudo, não reto, a beleza da vida e o meu agradecimento à vida e, sobretudo, a minha fé e a minha esperança em dias melhores para todo o Brasil. Sempre na defesa da democracia e na defesa do Estado democrático de direito. Eu me associo aos cumprimentos ao 1º ano na casa do ministro André Mendonça. Passa rápido. Na sequência, foi retomado o julgamento das ações que pediam o fim do orçamento secreto. Só faltavam 2 votos. O placar estava 5-4 pelo fim do uso das emendas de relator para criar novas despesas e investimentos no orçamento da União. O primeiro a votar foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ao seguir o entendimento da relatora, o ministro consolidou a maioria no sentido de que as emendas de relator devem ser usadas para ajustes e correções técnicas. O ministro considerou que, apesar dos esforços do Congresso no tema, o Legislativo não conseguiu se adequar às exigências de transparência. Para o ministro, o projeto de resolução aprovado por parlamentares representou avanços, mas não resolveu as divergências com a Constituição. Ainda que reconheça os avanços alcançados com a aprovação da resolução, entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência, que regem a administração pública. O voto do ministro Gilmar Mendes, dado em seguida, permitiu o uso das emendas, mas sugeriu a adoção de novas medidas para assegurar a transparência dos repasses. A mesma linha dos votos de 4 ministros: André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esta é uma decisão extremamente importante, mas que ainda é um capítulo nesse quadro de evolução que estamos a vivenciar, e que não é um capítulo apenas no que diz respeito ao direito financeiro, mas também
um capítulo no que concerne a nossa evolução política. O Instituto Butantan está na última fase de testes antes de pedir o registro da vacina que está sendo desenvolvida contra a dengue. Essa combinação de objetos com água parada é o que o mosquito da dengue precisa para se desenvolver. Pode ser num lixão, na rua ou dentro de casa, principalmente. Quando a pessoa é picada, pode desenvolver a doença. Foi o que aconteceu com a família da Silene. Todos tiveram dengue e o sobrinho de 2 anos ficou bem fragilizado. O estado dele hoje é estável, mas ele teve o estado dele muito avançado, ele teve 2 paradas cardíacas, deu sequelas, aí ele tinha até paralisado os braços, as pernas, mas agora ele está bem, graças a Deus. A dengue é uma doença séria e não pode ser ignorada. O que nem todo mundo sabe é que já existe uma vacina contra a dengue, desenvolvida por um laboratório francês. Só que ela não está disponível no SUS. São necessárias 3 doses para completar a imunização e cada dose custa em média de R$200 a R$300, o que não é acessível para a maioria da população. E só pode tomar quem já teve dengue antes. Ela é contraindicada para quem nunca pegou a doença. Mas tem uma vacina brasileira que está quase saindo do forno. É uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em fase final de testes, depois de mais de 10 anos de pesquisa. A expectativa é que em 2024 ela já entre no calendário de vacinação do SUS. Essa vacina do Butantan vai ser em dose única e deve prevenir contra os 4 tipos de vírus da dengue que circulam no país. Durante as pesquisas, 16 mil voluntários receberam a dose e eles estão sendo monitorados ano após ano. O resultado é que a taxa de eficácia da vacina chegou a 80% e nenhum voluntário desenvolveu casos graves até 2 anos depois da vacinação. Então, em julho de 2024, a gente finaliza 5 anos de segmento para todos os participantes e, a partir daí, a gente vai preparar um dossiê contendo todos esses dados para apresentar à Anvisa, para solicitar o registro da vacina e, após a aprovação, disponibilizar para o Sistema Público de Saúde. Essa vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan, também verificou uma grande eficácia em voluntários que nunca tiveram dengue antes. Esse é um dos motivos porque ela é tão promissora. E a seguir, manhã de transtornos nos principais aeroportos do país por causa da paralisação de 2 horas dos aeroviários. Brasil TV de volta falando da paralisação de pilotos e comissários de bordo por 2 horas, entre 6 e 8 da manhã de hoje, em vários aeroportos do país. No Rio de Janeiro, teve voos cancelados e atrasados. Essa paralisação causou um efeito em cascata. Luciana planejou uma viagem para Campinas há 2 meses. Na hora do embarque, descobriu que o voo foi cancelado. Estávamos indo para Campinas, agora no voo de 8h10. O que aconteceu? Eles botaram a gente para 10h40, né? Para ir para Congonhas, né? Congonhas. E de lá pegar um táxi para ir para Campinas. A gente não aceitou, porque é muito, como é que fala? É muito desgastante e a gente vai voltar para casa para vir no voo das 3, né? O Sindicato Nacional dos Aeronautas fez uma paralisação programada hoje de manhã em 7 cidades que incluem os 2 aeroportos do Rio, Galeão e Santos Dumont. Foram convocados todos os funcionários que trabalham dentro dos aviões, comandantes, copilotos e comissários das empresas de transporte aéreo regulares de passageiros e de cargas. Os trabalhadores reivindicam reajuste de salários acima da inflação e respeito às folgas programadas. O Leonardo é comissário de bordo e diretor do sindicato. Ele conhece bem essa realidade. A gente não é uma máquina que você liga e desliga o tempo todo. E as empresas não vêm respeitando nem os dias e horários de folgas previstas nas escalas planejadas. É frustrante porque você às vezes vem contando até 6 dias fora de casa e você vem contando com
Com aquele horário, com aquela chegada, você já programa algum passeio. A paralisação aconteceu entre 6 e 8 da manhã, o suficiente para causar um impacto por horas seguintes. E o resultado a gente vê aqui no saguão, longas filas. Estou há mais de uma hora aqui aguardando. Eu estou muito cansada de estar aqui em pé o tempo todo, né? Você mora onde? Brasília. Meu voo era 6h35 da manhã. E aí você ficou quanto tempo esperando? Aproximadamente 2 horas. Essa viagem está planejada há bastante tempo já, né? Para visitar a família, matar a saudade, poder passar um tempo com os meus avós, que faz bastante tempo que eu não vejo. E é sempre aquela coisa, né? A gente não sabe quando é a última vez que vai ver avós, né? E chegou uma das semanas mais esperadas pelo comércio, a semana que antecede o Natal. Com o pagamento do 13º, festas de fim de ano, as compras de presentes, tudo isso, claro, aumenta a expectativa de venda dos comerciantes. Em São Paulo, a esperança é de que, com o fim da Copa, os torcedores se concentrem nas compras de Natal. O mês de dezembro, que costuma ser a menina dos olhos dos comerciantes, andava meio para baixo aqui na 25 de março. O pessoal estava muito focado nessas coisas de camisa do Brasil, acessórios da Copa, esse tipo de coisa. Aí depois que o Brasil saiu da Copa, que o movimento melhorou um pouco. Eu ainda comentei com meu marido, assim, enquanto o Brasil estava ganhando jogos, não se falava em Natal. O Brasil perdeu o jogo, no dia seguinte virou a chavinha para o Natal. É essa chavinha que o pessoal do comércio espera ter virado mesmo. Um levantamento divulgado pela FEComércio mostrou que a previsão é de alta de 8% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A Andréia gastou R$200 a mais com os presentes deste ano que com os do ano passado. O ano passado eu gastei em torno de R$400. Esse ano eu senti que pelo menos uns 200 mais. Para o mesmo número de pessoas? O mesmo número de pessoas. A decoradora Ruth veio para cá na tentativa de economizar. Vai comprar a mesma quantidade do ano passado? Sim. A minha lista ela é já uma lista restrita. Mas tem amigo secreto, tem uma porção de presentes que a gente tem que procurar gastar o mínimo possível. E quando o assunto é escolha do presente, roupas, calçados e acessórios lideram. Estão no topo da lista de quase metade dos consumidores entrevistados. Se ainda tem artigos de Copa do Mundo à venda, as lojas de decoração de Natal ainda estão com muito estoque, numa época em que as prateleiras já estariam quase vazias. O Marcelo, que trabalha como ambulante em frente à loja de decoração, diz que por enquanto está devagar. O pessoal gastou dinheiro com a Copa e esqueceu do Natal. Esqueceu que o Natal já estava chegando. Esqueceu que o Natal está chegando. A gente espera que no final, agora, próximo do Natal, o pessoal venha de última hora. Já nessa grande loja de armarinhos, a Copa até ajudou, porque veio muita gente atrás da decoração verde e amarela, já emendou com a decoração de Natal e agora com os brinquedos. Nós ficamos um pouco assustados, até porque nunca tivemos uma Copa no período de dezembro, no mês de dezembro, que é o mês para nós mais significativo no ano. Porém, só agregou. Vendemos muito artigos de Copa, vendemos muitos artigos natalinos e estamos agora intensamente nos brinquedos, né? E aos poucos a vida vai voltando ao normal por aqui. Este casal aproveitou e levou 6 bonecas de uma vez. Estava vendo a Copa, mas estou triste que ela perdeu, né? Mas a gente torceu para a Argentina. Tava esperando mesmo a Copa acabar e as férias começarem de vez. Tenho 8 netos, né? Então tem que gastar sola de sapato, né? Procurar preços, né? E no Recife, o movimento nas lojas é garantido. Luna Markman acompanhou os consumidores e conta pra gente. Olá, de acordo com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a expectativa é que as vendas de fim de ano aqui no Recife cresçam de 10% a 15% em relação ao fim de ano de 2021. Aqui no centro do Recife, alguns comerciantes ainda esperam que o movimento melhore, principalmente até o dia 23 de dezembro. Tem ainda consumidor em busca de decoração para a árvore de Natal. Eu encontrei pisca-pisca a partir de R$15. Tem gente também buscando roupa nova, tanto para presentear quanto para se vestir na véspera de Natal. E tem muita gente também de olho nos conjuntinhos de Papai Noel. Nessa loja aqui estão a partir de R$55. As lojas no centro do Recife abrem entre 8h30 e 9 horas e fecham lá para as 5h30, 6 horas da noite. A gente volta com você aí no estúdio.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.